Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos conectar dados utilizando o Power Query no Excel. Neste vídeo nós vamos apresentar a seguinte programação: o que é Power Query, como podemos fazer a importação dos dados, como fazemos a validação de dados, como utilizamos tabela dinâmica e como podemos gerar indicadores financeiros. No final do vídeo, você será capaz de criar uma planilha como essa. O que é Power Query? O Power Query é uma ferramenta de transformação e manipulação de dados no Microsoft Excel que permite importar, transformar e combinar dados de diversas fontes de forma eficiente e flexível. Então, quando nós clicamos na guia Dados, no grupo Obter e Transformar Dados e Consultas e Conexões, estão as principais ferramentas que nós chamamos de Power Query. É através desses dois grupos no Excel que nós vamos importar os nossos dados. Para poder trabalhar com os dados, eu vou apresentar a vocês as planilhas que nós vamos estar utilizando nesse vídeo. Na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada Por Estado. Então, eu vou abrir a pasta e vou mostrar a vocês que dentro dessa pasta nós temos 6 planilhas, cada uma referente a um estado americano. Então, eu vou pegar uma qualquer aqui, por exemplo, Ohio. Então, esta é a estrutura de dados que nós temos que se repete em todas as planilhas. Eu tenho aqui na coluna A, área, coluna B, o nome do estado, na coluna C, o tipo de mercado, na coluna D, o custo inicial, na coluna E, o custo envolvendo marketing, na coluna F, o valor de venda do produto, na coluna G nós temos o lucro, que é o valor da venda menos o custo e as despesas de marketing, e na coluna H nós temos o produto. Essa empresa fictícia, que eu vou chamar de empresa XPTO, trabalha com 4 tipos de produto: venda de expresso, cappuccino, café e chá. Então, vocês vão observar que essa aqui é a planilha de Ohio. Eu vou abrir aqui outra planilha, por exemplo, Missouri, para que vocês possam verificar que a estrutura de dados da planilha é a mesma. Então, nós temos aqui, olha, a mesma estrutura. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar com uma planilha em branco no Excel e vamos utilizar o Power Query para importar essas 6 planilhas para dentro da planilha em branco. Vou fechar aqui, então, as planilhas que eu abri e vamos iniciar. A primeira coisa que nós vamos fazer é clicar na guia Dados e no grupo Obter e Transformar Dados, nós vamos clicar em Obter Dados, depois vamos selecionar de arquivo e, em seguida, a opção da pasta. Vamos selecionar aqui a área de trabalho e eu já tenho aqui a pasta com as planilhas, que é a pasta por estado. Eu vou selecionar a pasta e vou clicar no botão Abrir. E aí ele exibe uma tela mostrando a leitura da importação. Eu vou clicar aqui na opção Combinar e, em seguida, Combinar e Transformar Dados. Vou selecionar aqui Planilha 1 e ele vai exibir aqui os dados. Então, estão aqui as minhas colunas: área, estado, mercado, custo, marketing, venda, lucro. Eu vou dar um clique no botão OK. E aí será exibido o editor do Power Query. Nós temos aqui as colunas importadas e ele criou uma coluna nova chamada Nome da Origem. Essa coluna, ela contém o nome das planilhas que nós importamos. Eu quero chamar a atenção para essa função aqui, no lado direito, chamada Etapas Aplicadas. Tudo que nós fazemos dentro do Power Query fica gravado aqui, passo a passo do que nós fizemos. Então, no nosso caso, nós não vamos precisar dessa coluna chamada Nome da Origem. Como ela já está selecionada,
eu vou clicar aqui na opção Remover colunas. Observem que aqui em Etapas Aplicadas, ele mostrou o passo que nós acabamos de fazer, colunas removidas. Então, estando tudo ok, eu vou clicar no botão Fechar e Carregar e, em seguida, Fechar e Carregar. E no final da importação, nós temos aqui em nossa planilha todas as planilhas importadas. Observem que ele criou aqui, olha, uma planilha chamada Por Estado, que é o nome da pasta. Nós podemos vir aqui no lado direito e fechar aqui Consultas e Conexões. Eu vou dar um clique aqui em qualquer ponto da nossa tabela. Vou clicar em Design da tabela. E no grupo Estilos de Tabela, eu vou clicar nessa opção e vou selecionar esse estilo. Branco, estilo de tabela clara 8. Vou dar um clique. O que eu preciso agora é abrir uma área em cima da nossa planilha, onde nós temos os nossos dados, para nós podermos criar a área de cabeçalho. Então, eu vou dar um clique aqui em Planilha 1. Vou posicionar o cursor em cima da linha 1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a linha 6. Vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Copiar. Vou clicar aqui na planilha por estado, vou posicionar o cursor sobre a linha 1, um clique com o botão direito e vou selecionar a opção Inserir células copiadas. Com isso, eu copiei as 6 linhas em branco da outra planilha, criando assim a área de cabeçalho. Próximo passo, eu vou selecionar de A1, então eu vou dar um clique na célula A1, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou descer até a linha 6 e vou arrastar até a coluna I. Então eu estou fazendo a seleção de A1 até I6. Em seguida, na guia Página Inicial, no grupo Fonte, eu tenho aqui a opção Cor de Preenchimento. Eu vou dar um clique e vou selecionar essa tonalidade azul petróleo escuro ênfase 1. Dei um clique. Vou modificar também o tamanho da fonte para 14. E na opção Cor da Fonte, eu vou clicar e vou selecionar branco. Vou clicar aqui fora. Para vocês terem uma melhor visualização, eu vou ampliar aqui no Zoom, no lado direito inferior da planilha, na opção Ampliar, para que vocês possam ter uma visualização melhor. Em seguida, eu vou clicar em cima da coluna A, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a coluna I. Vou soltar, clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Largura da coluna. E eu vou digitar aqui o número 12 e vou dar um clique no botão OK. Estamos ampliando então a largura dessas colunas. Em seguida, eu vou selecionar o intervalo de células entre A3 e C3. Então, vou posicionar o cursor em cima da célula A3, dar um clique, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para a direita até a célula C3. Vou soltar o botão esquerdo do mouse, vou dar um clique com o botão direito e vou clicar na opção Formatar Células. Na caixa de diálogo Formatar Células, eu vou clicar na guia Alinhamento e em Alinhamento do Texto Horizontal, eu vou clicar na seta e vou selecionar Centralizar Seleção. Vou dar um clique no botão OK. Na célula A3, vou dar um clique e vou digitar em letra maiúscula Controle de Vendas. Pressionei Enter. Na célula A4, eu vou digitar Data, vou pressionar Enter. Vou clicar novamente na célula A4 e na guia Página Inicial, no grupo Alinhamento, eu vou clicar na opção Alinhar à direita.
Vou clicar agora na célula B4. Na célula B4, eu quero entrar com uma fórmula que toda vez que eu abro a minha planilha, ele me traga a data atual. Então, eu vou utilizar a função igual, hoje, abre e fecha parênteses. Vou pressionar Enter. Observem que, quando ocorrer esse tipo de visualização com uma sequência de tralhas, significa que a informação que está digitada dentro dessa célula é maior do que a largura da coluna. Então, para eu resolver esse problema, como eu digitei a informação na coluna B, eu vou posicionar o cursor entre a coluna B e a coluna C e vou dar um duplo clique. Com isso, ele vai aumentar a largura da coluna de acordo com o maior texto encontrado na coluna. Na célula G2, eu vou digitar produto, dois pontos. Pressionei Enter. Na célula G3, eu vou digitar total de custo, dois pontos. Pressionei Enter. Na célula G4, eu vou digitar total de venda, dois pontos. Pressionei Enter. E na célula G5, eu vou digitar total de lucro, dois pontos, Enter. Vamos inserir agora o logo da nossa empresa. Então, eu vou clicar no menu Inserir. No grupo Ilustrações, eu tenho a opção Imagens. Vou selecionar Colocar sobre células e inserir imagem deste dispositivo. Na área de trabalho, dentro da pasta por estado, eu tenho aqui o logo da empresa. Selecionei o arquivo, cliquei no botão Inserir. E ele carregou aqui o logo da empresa. Eu posso clicar em cima da imagem, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e eu posso arrastar, movimentando a imagem. Para redimensionar a imagem, eu tenho aqui em volta da imagem as alças de dimensionamento. No lado direito inferior, eu vou posicionar o cursor sobre a alça, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para cima e para a esquerda ao mesmo tempo para redimensionar o tamanho do logo. Clico novamente em cima do logo e posiciono no centro do cabeçalho. Vocês já sabem que na coluna H eu tenho 4 tipos de produto. O produto expresso, cappuccino, chá e café. Só que eu quero fazer a seleção do produto aqui sem digitar o nome do produto. Eu quero selecionar isso em forma de uma lista. Então, quando nós estamos falando de lista, nós estamos falando de validação dos dados. A validação de dados é usada para restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários inserem em uma célula como uma lista suspensa. Então, para eu inserir a lista, eu vou clicar na célula H2, vou clicar na guia Dados. No grupo Ferramentas de Dados, eu tenho a opção Validação de Dados. Na caixa de diálogo Validação de Dados, na guia Configurações, na opção de Critério de Validação Permitir, eu vou clicar na seta e vou selecionar Lista. E na opção Fonte, eu vou digitar o nome dos 4 produtos que eu tenho aqui na coluna H. Então, eu vou digitar café, ponto e vírgula. Cappuccino, ponto e vírgula. Chá, ponto e vírgula. Expresso. Vou dar um clique no botão OK. E observem que na célula H2 apareceu agora para mim uma lista. Quando eu clicar aqui na seta, eu posso selecionar o produto que eu quiser. Então, eu tenho café, cappuccino, chá, expresso. Vou selecionar aqui cappuccino. Observem que cappuccino
está passando da coluna H. Então, nós podemos redimensionar aqui, dando um duplo clique na coluna H para que a palavra cappuccino fique dentro da coluna H. O mesmo eu vou fazer aqui em relação à coluna G. Eu vou dar um duplo clique para que total de custo, total de venda e total de lucro também fique dentro da coluna G. Em seguida, eu quero fazer o seguinte. Toda vez que eu selecionar um produto, eu quero que a linha que contém o produto modifique a cor de preenchimento para que eu identifique rapidamente a linha do produto selecionado. Então, vamos fazer isso. Eu vou dar um clique na célula A8, manter as teclas de atalho Ctrl Shift, seta para baixo, para ir até o final da minha tabela, e em seguida Ctrl Shift, seta para a direita, para eu selecionar as colunas da minha tabela. Vou clicar aqui na barra de rolagem, vou subir, para vocês poderem visualizar que eu não estou considerando aqui a linha 7, que é a linha do cabeçalho da tabela. Eu só estou selecionando os dados da minha planilha. Em seguida, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, eu tenho a opção de Formatação Condicional. Vou clicar na opção Nova Regra. Na caixa de diálogo Nova Regra de Formatação, eu vou marcar essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou arrastar aqui para a direita e na opção Formatar valores em que esta célula é verdadeira, eu vou dar um clique. Vou clicar em H8, que é a linha onde eu tenho o primeiro produto, e vou fazer uma comparação. Vou digitar o sinal de igual e vou comparar com o produto selecionado na célula H2. O que esse símbolo do dólar faz dentro de uma fórmula? Ele trava. Quando eu tenho um símbolo de dólar antes de uma coluna, significa que ele vai respeitar somente essa coluna. Quando eu tenho um símbolo ao lado de um número, significa que essa célula H8 ela vai estar fixa. Só que como a minha tabela, onde eu tenho os dados, vai desde a linha 8 até o final, eu não posso ter esse dólar aqui depois do 8. Então, eu vou clicar aqui e vou apagar o dólar. Então, a minha fórmula final vai ficar assim, igual dólar H8 igual dólar H, dólar 2. Por que eu mantive o dólar 2? Porque na célula H2 vai estar sempre validando em relação ao produto que estiver nessa célula. Vou dar um clique no botão Formatar. Na guia Preenchimento, eu vou selecionar a tonalidade aqui de azul claro. Vou dar um clique no botão OK e vou dar um clique no botão OK. Então, observem o que nós temos aqui. Eu vou voltar a visualização para 100% para que vocês possam ter uma visão melhor da planilha. Eu selecionei aqui na célula H2 cappuccino. Então, todas as linhas que contêm o produto cappuccino vão estar com a cor de preenchimento azul, destacando essas linhas para uma melhor visualização. O que acontece agora se eu clicar na célula H2, clicar na seta e selecionar na minha lista café? Ele vai selecionar todas as linhas que contêm o produto café. O mesmo vai acontecer se eu selecionar a opção chá, ele vai selecionar todos os registros que o produto é igual a chá, e se eu selecionar expresso, ele vai selecionar todos os produtos referentes a expresso. Essa opção é bastante interessante porque nós podemos identificar nas linhas aonde é que estão os produtos. O passo seguinte,
nós vamos trabalhar com tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendência nos dados. Então, nós temos aqui, olha, nós vamos criar 3 tabelas dinâmicas. Uma referente a custo, uma referente à venda e uma referente a lucro. Então, eu vou clicar aqui em qualquer célula da minha tabela. Então, eu escolhi aqui a célula A8. Na guia Inserir, no grupo Tabelas, eu tenho tabela dinâmica. Na caixa de diálogo Tabela dinâmica da tabela ou intervalo, eu vou deixar marcado a opção Nova planilha e vou dar um clique no botão OK. Ele criou aqui, olha, uma planilha 2. Eu vou dar um duplo clique aqui em cima do nome planilha 2 e vou digitar tabelas. Esse será o nome da nossa planilha. Pressionei Enter. No lado direito, eu tenho aqui campos da tabela dinâmica. Então, eu tenho aqui todas as colunas da nossa planilha e eu tenho essas áreas aqui: filtro, colunas, linhas e valores. A primeira tabela que eu quero calcular refere-se apenas à coluna custo. Então, eu vou clicar em Produto, vou manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar para linhas. Em seguida, vou clicar em Custo, manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar para Valores. E observem que a primeira tabela foi criada. Então, eu tenho aqui os 4 produtos e a soma de custo. Vou dar um clique aqui em Soma de custo com o botão esquerdo e vou selecionar a opção Configurações do campo de valor. Vou clicar em Formato do número, vou selecionar a categoria Número e vou marcar a opção Usar separador de 1000. Vou dar um clique no botão OK e em seguida um clique no botão OK. E observem agora que eu tenho uma visualização melhor dos valores em relação ao custo. Em seguida, eu vou duplicar essa tabela. Então, eu vou selecionar de A3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a linha 8 e, em seguida, arrastar para a direita na coluna B, selecionando o intervalo de células de A3 até B8. Vou pressionar as teclas de atalho Ctrl+C para copiar. Então, eu vou dar um clique agora na coluna D3 e pressionar as teclas de atalho Ctrl+V para colar os dados. Observe que na coluna E eu tenho o problema de visualização, então eu dou um duplo clique entre a coluna E e a coluna F para que eu possa aumentar a largura da coluna. Só que agora eu não quero custo, eu quero agora vendas. Então aqui no campus da tabela dinâmica, eu vou clicar em Soma de custo, manter o botão esquerdo pressionado e vou voltar aqui para cima. Como o que eu quero agora é em relação a vendas, eu clico em Venda e arrasto para o campo de valores. E aí ele vai me mostrar os valores referentes à venda. Só que eu quero usar o separador de milhar aqui nessa tabela também. Então eu vou dar um clique aqui em Soma de Venda, clicar em Configurações do campo de valor, clicar em Formato do número, clicar na categoria Número, usar o separador de 1000, marquei a opção, clicar no botão OK. E em seguida um clique no botão OK. E eu já tenho aqui a minha tabela de venda. Vou selecionar agora de D3 até E8. Então, posicionei o cursor na célula D3, mantive o botão esquerdo do mouse pressionado, desci até a linha 8 e arrastei para a coluna E. Vou pressionar a tecla de atalho Ctrl+C para poder copiar essa tabela. Vou clicar na célula G3 e pressionar as teclas de atalho Ctrl+V para colar a tabela. Vou dar um duplo clique aqui entre a coluna H e a coluna I para redimensionar. Só que essa minha terceira tabela eu quero em relação ao lucro. Então, eu vou clicar aqui
em soma de venda na área de valores, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar para cima, vou clicar na opção lucro, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para valores. Vou precisar formatar o uso do separador de 1000 aqui. Então, eu vou dar um clique com o botão esquerdo em soma de lucro, selecionar a opção configurações do campo de valor, clicar em formato do número, selecionar a categoria número e marcar a opção usar separador de 1000. Vou dar um clique no botão OK. E novamente um clique no botão OK. Então, eu já tenho aqui as 3 tabelas que eu vou trabalhar. Em seguida, eu preciso linkar essas tabelas na minha planilha por estado. Então, eu vou pressionar a tecla de atalho Ctrl Home para ir para o início da planilha e vou clicar aqui na célula H3, onde eu tenho o total de custo. Para eu linkar o total de custo com o valor encontrado na planilha de custo, eu vou digitar a seguinte fórmula, igual C, abre parênteses, o valor do produto que está em H2 for igual, vou clicar na planilha de tabelas, for igual a café, dou um clique na célula A4, ponto e vírgula, retorna o valor que está em B4, cliquei em B4. Só que eu tenho que validar agora os demais produtos, então eu vou continuar com a minha fórmula. Ponto e vírgula, C, abre parênteses, clico na planilha por estado. Se H2 for igual, volto na planilha de tabelas, a cappuccino, que está na célula A5, ponto e vírgula, retorna o valor de cappuccino, que está na célula B5. Ponto e vírgula, se, abre parênteses, clico na planilha por estado, H2 for igual, volto na planilha tabelas, igual a chá, que está na célula A6, ponto e vírgula, retorna o valor da célula B6, ponto e vírgula. Se não for nenhuma dessas opções, eu quero que retorne o valor de expresso. Então, dou um clique em B7. Como eu abri 3 vezes o parênteses, eu preciso agora fechar 3 vezes o parênteses. Então, 1, 2, 3 e pressionei Enter. E aí, ele calculou aqui no total de custo o valor do produto expresso. Vamos verificar. Quando eu selecionei expresso aqui, ele está me dizendo que o total de custo aqui do expresso é R$ 144.330. Vamos verificar na nossa tabela de custo o valor do expresso, R$ 144.330. Tá ok. O que acontece se eu clicar agora aqui na planilha por estado e modificar o produto para, por exemplo, café? Ele me trouxe aqui o total de custo de R$ 209.380. Vamos verificar aqui em tabelas. Café, R$ 209.380. E se eu selecionar chá, por exemplo, ele tem que me trazer o custo de R$ 203.320. Então, eu volto aqui em por estado, vou selecionar chá e ele me trouxe o custo de R$ 203.320. Se eu selecionar cappuccino, ele vai me dizer que o total de custo é R$ 176.930. Se eu voltar aqui em tabela, o cappuccino, R$ 176.930. Então, esta é a função da tabela dinâmica. Eu posso fazer cálculos e retornar esses valores para dentro da minha planilha. Do mesmo modo agora que nós calculamos o total de custo, nós vamos calcular agora o total de vendas. Então, eu vou dar um clique na célula H4 e vou entrar com a fórmula igual C, abre parênteses, H2 for igual, na planilha tabelas, café, localizado na célula D4, ponto e vírgula, retorna o valor da célula
E4, ponto e vírgula, se, abre parênteses, voltem por estado, clico em H2, for igual, volta em tabelas, clico em cappuccino, for igual a cappuccino, ponto e vírgula, retorno o valor de cappuccino da célula E5, ponto e vírgula, se, abre parênteses, voltem por estado, H2, novo clique, for igual, volta em tabelas, achar na célula D6, ponto e vírgula, retorna o valor da célula E6, referente a achar. Se não for nenhuma dessas opções, ponto e vírgula, retorna o valor de E7, que é referente a expresso. Como eu abri 3 vezes o parênteses, eu preciso fechar 3 vezes e pressiono Enter. Então, eu já tenho agora aqui o total de vendas referente a cappuccino, 328.700. Vamos verificar aqui em tabelas. Total de venda cappuccino, 328.700. E se eu selecionar lá na tabela expresso, ele tem que me retornar o valor de 269.030. Vamos verificar. Clico aqui em por estado, vou na célula H2, seleciono expresso, 269.030. Vamos agora calcular o total de lucro. Dou um clique na célula H5, digito igual, se, abre parênteses, H2, for igual. Vou em tabelas e clico na célula G4, for igual a café, ponto e vírgula, retorno o valor da célula H4, ponto e vírgula, se, voltem por estado, H2, for igual, vou em tabelas, cappuccino, na célula G5, ponto e vírgula, retorno o valor de H5, ponto e vírgula, se, abre parênteses, vou em por estado, H2, for igual, volta em tabelas, achar, na célula G6, ponto e vírgula, retorna o valor de H6. Se não for nenhum desses 3 produtos, ponto e vírgula, retorna o valor de H7, que é expresso. Como eu abri 3 vezes o parênteses, preciso fechar 3 vezes o parênteses e pressionamos Enter. E nós temos aqui o total de lucro referente a expresso. Vamos verificar. Eu tenho aqui 83.590. Se eu vier em tabela, eu tenho expresso 83.590. Então, vou voltar aqui na planilha por estado e nós já temos aqui, olha que interessante, toda vez que eu selecionar um produto, como por exemplo o café, ele vai me informar o total de custo, o total de vendas, o total de lucro e vai selecionar as linhas que contêm o registro café. Eu posso utilizar nesses valores aqui dos totais a formatação do separador de milhar. Então, eu vou dar um clique aqui em H3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até H5, dar um clique com o botão direito, selecionar a opção Formatar Células. Na guia Número, eu vou selecionar a categoria Número e marcar a opção Usar Separador de 1000. E dou um clique no botão OK. Então, nós temos aqui agora já os números formatados com separador de milhar. O próximo passo, eu vou gerar aqui na coluna I um indicador financeiro. Os indicadores financeiros são ferramentas essenciais para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa e auxiliar na tomada de decisões estratégicas. A formatação condicional facilita realçar certos valores ou tornar determinadas células fáceis de identificar. Então, como é que vai funcionar o meu indicador financeiro? Eu vou querer verificar o seguinte: se o meu lucro for maior ou igual ao valor de 700, eu quero que seja exibido um indicador verde. Se o lucro for maior ou igual a 300 e
menor ou igual a 699, eu quero que ele exiba um indicador amarelo. Se o lucro for menor que 300, então ele vai exibir o indicador vermelho. Vamos dar um clique aqui então na célula I7 e eu vou digitar IND e pressiono Enter. Para eu poder calcular esse indicador em relação à coluna lucro, eu tenho que copiar os valores da coluna lucro para a coluna I de indicadores. Então, com a célula I8 selecionada, eu vou digitar a seguinte fórmula, igual, vou clicar aqui em G8 e pressiono Enter. E ele copia os valores do lucro. Vou clicar agora aqui na célula I8. Então, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, eu tenho aqui Formatação Condicional. Eu vou selecionar a opção Conjunto de ícones e vou descer e selecionar essa opção Formas, que é 3 semáforos não coroados. Dou um clique aqui e ele gerou aqui um indicador. Só que eu ainda não formatei a regra. Então, eu vou clicar novamente aqui em Formatação Condicional e dessa vez eu vou clicar em Gerenciar Regras. Seleciono aqui a opção Conjunto de ícones e clico em Editar Regra. Na caixa de diálogo Editar Regra de Formatação, eu vou modificar o tipo aqui para número e esse tipo aqui também para número. Então, se o valor for maior ou igual a 700, ele vai gerar o indicador verde. Se for maior ou igual a 300, ele vai gerar o indicador amarelo. E se for abaixo de 300, ele vai gerar o indicador vermelho. Vou marcar aqui a opção Mostrar somente ícone, para que ele não mostre os valores que estão na coluna I. Dou um clique no botão OK e em seguida um clique no botão OK. Para eu copiar os indicadores para baixo, eu posiciono o cursor aqui na guia, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a última linha da minha tabela. E solto o botão esquerdo do mouse. Vou subir aqui a barra de rolagem para o início da planilha e eu já tenho aqui os meus indicadores. Vamos verificar. O lucro aqui é 910, ele é maior que 700, então o indicador é verde. O lucro aqui é 420, ele é maior do que 300, porém ele é menor do que 700. Então, o indicador é amarelo. E aqui, nesse caso, eu tenho o lucro de 240, que o valor é menor que 300. Então, o indicador é vermelho. Eu posso dar agora um duplo clique aqui entre a coluna I e a coluna J para redimensionar. Então, nós temos aqui uma planilha onde, quando eu seleciono o produto, ele vai destacar as linhas onde o produto é o mesmo selecionado aqui em cima, vai exibir o total de custo, o total de vendas e o total de lucro. E eu posso também gerar um gráfico para representar esses valores aqui. Então, eu vou clicar aqui em G3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a linha 5 e vou arrastar para a direita, selecionando de G3 até H5. Vou clicar na guia Inserir. No grupo de gráficos, vou clicar nessa opção Inserir gráfico de colunas ou de barras e vou selecionar o primeiro gráfico aqui da coluna 2D, que é a coluna agrupada. Vou posicionar o cursor aqui em cima da borda da área do gráfico, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para esta posição aqui. Posso posicionar o cursor em cima da alça de redimensionamento
manter o botão esquerdo do mouse pressionado e posso aumentar o tamanho do gráfico. Em seguida, vou clicar aqui em título do gráfico, vou dar mais um clique aqui e vou digitar aqui na barra de fórmula a seguinte fórmula, igual, e vou clicar aqui em H2 e pressionar Enter. Então, ele já está me mostrando aqui que esse gráfico aqui refere-se a Cappuccino. Então, eu tenho aqui o total de custo, o total de venda e o total de lucro. Eu posso exibir aqui o valor que essa barra aqui está representando. Então, eu dou um clique com o botão direito em cima de uma das barras, vou clicar adicionar rótulo de dados. E eu tenho agora o valor. Então, toda vez que eu modificar na célula H2 o produto, vamos selecionar aqui, por exemplo, o café, o gráfico automaticamente vai trocar o título dele e vai representar o valor do produto. Selecionando aqui, eu posso marcar o chá e o gráfico vai modificar também. O mesmo vai acontecer se eu selecionar Expresso. Se eu for apresentar essa planilha em uma reunião ou para o meu chefe, eu não preciso mostrar com a cara do Excel. Eu posso modificar para que se pareça como um sistema. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na guia Exibir e vou desmarcar primeiro linhas de grade. Observem que as linhas de grade da planilha sumiram. Em seguida, eu vou desmarcar a barra de fórmula. Desmarco a opção barra de fórmula e a barra de fórmula sumiu. E eu posso também ocultar as letras referentes à coluna e os números referentes à linha. É só desmarcar a opção Títulos. E eu também posso ocultar essa área aqui. Se eu posicionar o cursor aqui, eu tenho opções de exibição da faixa de opções. Eu posso clicar e selecionar a opção Ocultar automaticamente a faixa de opções. E aí eu passo a ter a planilha do Excel como se fosse um sistema. Fica muito mais interessante para eu apresentar os dados dessa forma em uma reunião sem ter a cara do Excel. Finalizei a reunião, preciso retornar à formatação original do Excel, então eu volto aqui, clico nessa seta aqui e marco a opção Mostrar guias e comandos. Na guia Exibir, eu marco novamente Títulos, linhas de grade e barra de fórmulas. E aí eu tenho a planilha do Excel de volta no formato original. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.